Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Eduquiação na TV. Para quem ainda não me conhece, eu sou a diretora Daniela e junto com uma equipe top de professores, preparamos toda semana uma programação de conteúdos para você, aluno do 4º e do 5º ano. Nossa programação de hoje está incrível. Mas antes, quero conversar um pouquinho com você aí de casa. Quem aí ainda não foi na escola buscar os materiais do mês de junho, hein? Se você ainda não foi, procure a sua escola. Lá tem um material preparado por uma equipe especializada de professores e feita com muito carinho para você. Agora sim, vamos à nossa programação de hoje. Para esse nosso encontro, teremos conteúdos nas áreas de linguagens, ciências humanas e da natureza e artes, com os seguintes temas: zona urbana, zona rural, impactos causados no nosso meio ambiente. Aprenderemos também a produzir alguns brinquedos com materiais reciclados. E para começar, como sempre, teremos aquela leitura inspiradora, onde daremos voz à periferia e celebraremos a diversidade. Então é isso. Fiquem comigo e curtam muito a nossa programação de hoje. Até já! Olá, eu sou a professora Vanessa e trago hoje para vocês o agitador cultural, o poeta da periferia, Sérgio Vaz. Sérgio Vaz é lá de Taboão da Serra, da Grande São Paulo. Ele fundou a Cooperifa, uma cooperativa onde acontecem saraus literários que visam fomentar a leitura e a escrita, especialmente no meio dos jovens. Mas não pense que lá acontecem apenas saraus literários. Acontecem também discussões, reuniões, diálogos para tentar diminuir os problemas que essa população dos bairros periféricos vivencia, como a discriminação, o desemprego, a violência. E eles não tratam apenas desses temas, eles também tratam do amor e da solidariedade. Em 2009, o Sérgio Vaz foi considerado um dos homens mais influentes do nosso país, tanto que ele viaja ao Brasil levando um pouco dessa diversidade cultural, levando um pouco dessa voz da periferia. E nesse momento, eu convido você a conhecer, por meio dessa poeticidade dele, que nos faz mais coletivos, mais próximos, mais humanos, um pouquinho do que é magia negra. Vamos lá? Magia negra. Magia negra era o Pelé jogando futebol, o Cartola compondo O Mundo é um Moinho e a Travessia de Milton Nascimento. Magia negra é o poema de Castro Alves e o samba de Jovelina. Magia negra é Djavan, Emicida, Racionais MCs, Thalma de Freitas, Simonal. Magia negra é Drogba, Fela Kuti. Magia negra é Dona Edith recitando poesia no sarau da Cooperifa. Carolina de Jesus é pura magia negra. Garrincha tinha duas pernas mágicas e negras. James Brown e Milton Santos é pura magia. Não posso ouvir a palavra magia negra que me transforma num dragão. Michael Jordan e Michael Jackson, magia negra. Cafu, Milton Gonçalves, Ruth de Souza, Dona Ivone Lara, Jefferson D, Jorge Mendonça, Daiane dos Santos, magia negra. Magia Malré, Malim Calafate. Fabiana Cosa, Machado de Assis, James Baldwin, Alice Walker, Nelson Mandela, Tupac, Luiz Gama, Conceição Evaristo. É isso que chamo de escura magia. Magia negra é Malcolm X, a marcha de Harry Belafonte e Martin Luther King. Mussum, Zumbi dos Palmares, João Antônio, Candeia e Paulinho da Viola. Usain Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Nina Simone. É mais do que magia. Eu faço magia negra quando danço Fundo de Quintal e Bob Marley.
Cruz e Souza, Zósimo, Spike Lee. É magia negra neles. O Moja, espírito de zumbi, Afro-Cotebã. É Mestre Bimba, é Vai-Vai, é Mangueira. Todas as escolas de samba transformando quartas-feiras de cinzas em alegria de primeira. Magia negra é Sabotagem, MV Bill, João Melo. Magia negra. Magia negra são os brancos que são solidários na luta contra o racismo. Magia negra é o rap, o samba, o blues, o rock, o hip hop de África Bambata. Magia negra é magia que não acaba mais. É Easy e mais um monte de gente que é magia negra. O resto é feitiço racista. Olá, crianças! Hoje eu preparei uma aula muito especial. Teremos um quiz. Eu vou fazer algumas afirmações e vocês terão que pensar e responder se estão certas ou erradas. Você aí de casa pode participar também. Vamos lá? Estão prontos? Sim, estamos prontos. Primeira afirmativa. Crianças do campo não jogam videogame. E aí? Falso, professora. Totalmente falso. Ó. Ela que é do campo, que é da chácara, joga mal, muito mal, mas joga. Segunda afirmativa. Crianças do campo têm mais contato com animais diversos. Verdadeiro, Pro, verdadeiro. Porque eu moro em chácara e lá tem porco, tem vaca e são animais que não tem no bairro aqui da cidade. Muito bem. Terceira afirmativa. Crianças da cidade brincam de subir em árvores. Ah, é verdadeira, professora. Eu sou da cidade, eu brinco. Tá certo. A Inês é melhor do que eu nisso, mas eu dou conta. Isso mesmo. Quarta afirmativa. Somente crianças da cidade se divertem com jogos eletrônicos. Falso, falso, Pro. Sabe por quê? Porque as crianças da cidade se divertem muito, sabe? Com jogos eletrônicos, videogame. Mas eu lá e meus amigos na chácara, a gente também gosta, gente. É muito legal. Isso mesmo. Quinta afirmativa. Crianças do campo não vão para a escola, estudam em casa. É falso, professora. Nossos colegas aqui, tudo, tem um monte de gente da chácara, do sítio. Ó, o Ser é da chácara e tá aqui. Isso mesmo, muito bem. Sexta afirmativa. Crianças da cidade não têm contato nem com animais e nem com a natureza. Ah não, Pro, aí é falso. É falso, porque lá na minha chácara a gente tem um monte de animais. Mas as crianças da cidade também têm contato com gato, com cachorro. Oh, se quiser ver capivara, é só vir na represa. Ah, e também tem o bosque lotado de animais que fica também na cidade. Isso mesmo. Como nós pudemos perceber, tanto as crianças que vivem no campo como as que vivem na cidade jogam videogame e adoram jogos eletrônicos, por exemplo. As crianças que vivem no campo normalmente têm um contato maior com alguns animais que as que vivem na cidade não têm. Porém, as crianças da cidade podem sim brincar em contato direto com a natureza. A maioria das crianças do campo já tem acesso à internet, então não podemos falar que essa é uma atividade exclusiva de quem mora na cidade. Tudo isso porque hoje o campo e a cidade estão cada vez menos separados. Nossa, Pro, conta mais pra gente, tá muito legal. Claro, o município abrange tanto a zona rural como a zona urbana. E cidade é o nome que nós damos para a parte urbanizada da cidade. Vamos ver aqui agora um gráfico. A parte azul representa a população urbana de São José do Rio Preto e a parte verde simboliza a população rural. Você viu, Adriano? Tem muito mais gente na zona urbana do que na zona rural. Muito mais. Temos aqui agora uma paisagem rural. É uma grande plantação de café no ano de 1930. Observem quantas pessoas estão trabalhando nessa plantação. Temos agora uma pequena propriedade rural. A plantação de hortaliças é feita por uma família. Agora temos novamente grandes propriedades com grandes plantações. Porém, essa é diferente da primeira imagem que eu mostrei. Pois aqui, ao invés de ter várias pessoas trabalhando, temos o trator e o avião que fazem esse trabalho. Temos agora uma paisagem urbana bastante antiga, como podemos perceber pelo tipo de construção. Também podemos observar que está construída em uma região bastante montanhosa.
Agora temos outra paisagem urbana no município de Badibacite, que é bem próximo daqui de Rio Preto. São José do Rio Preto, uma foto aérea da nossa cidade. Podemos perceber que essa parte da cidade é bastante urbanizada. Se você mora longe do centro, provavelmente a paisagem do seu bairro vai ser bem diferente. Temos agora um pedacinho do Rio de Janeiro. Só um pedacinho, pois essa cidade é bem grande e as paisagens são bastante diversas. O Rio é uma cidade litorânea. Por último, temos a cidade de São Paulo, altamente urbanizada, é a maior cidade do Brasil, mas não o maior município. O maior município se chama Altamira e fica no estado do Pará, com quase 160 mil quilômetros quadrados de extensão. Professora, tô com uma dúvida aqui. Então, por que nós falamos vou para a cidade quando, na verdade, nós vamos para o centro da cidade? Eu não sei ao certo, mas eu acredito que é porque antigamente a maioria da população vivia no campo. Eles iam para a cidade sempre que precisavam ir ao médico ou fazer alguma outra atividade que só a zona urbana oferecia. Rio Preto era pequena e o centro era toda a cidade. Acredito que nós falamos assim até hoje porque pegamos essa expressão de uma outra geração. Ah, então, pensando na cidade de antigamente, o centro da cidade é o lugar mais antigo. Isso mesmo. Mas e a nossa cidade? Como é que nasceu? Isso que eu pergunto para vocês. Agora eu quero ver aquele trabalho sobre a história de São José do Rio Preto. Eu fiz. Eu também. Então vou ler. Tá. Eu começo. Tá bom. Foi em meados de 1940 que Luiz Antônio da Silveira, seu irmão e um amigo, desbravadores vindos de Minas Gerais, chegaram e se estabeleceram nas terras até onde hoje é o nosso município. Nessa época, nossa cidade era só mata virgem. Dizem os historiadores que os tais desbravadores sabiam apenas da existência do Rio Preto e de dois córregos do mesmo rio, que hoje conhecemos como Córrego Canela, que passa embaixo da Avenida Alberto Andaló, e o Córrego Borá, que passa ao longo da Avenida Badibacite. Conta a lenda que os pioneiros estavam explorando a região quando se perderam na mata, e só não morreram, pois foram guiados de volta ao acampamento por um pássaro azul. Cumprindo a promessa que fez a seu santo de devoção, São José, Luiz Antônio da Silveira doou em 1852 para a igreja parte das suas terras, onde hoje é o centro de Rio Preto, para que nelas fosse fundada uma cidade. Nesse mesmo ano, João Bernardino de Seixas e moradores da vizinhança começaram a construção de um cruzeiro de madeira e uma capela. Exatamente nesse local é o marco zero de nossa cidade, ou seja, onde a história do nosso município começou. O cruzeiro e a capela não existem mais, mas no mesmo local, localizado no coração de Rio Preto, na Praça D. José Marcondes, lá no calçadão, viu pessoal? Existe um monumento que simboliza o local do surgimento da cidade. Durante 60 anos, até o final do século XIX, Rio Preto era formado por poucas casas, algumas vendas e propriedades rurais, como deixou registrado o Visconde de Taunay, em Visões do Sertão. Olha só o que ele disse. A povoação consta de meia dúzia de palhoças abandonadas. Há uma igrejinha em construção e cremos que por muitos anos fique nesse estado, quando não se arruine totalmente. Mas ele estava errado. Por longos anos, a nossa cidade foi comarca de Araraquara, depois de Jaboticabal, ou seja, pertencia a essas duas cidades. Depois, ela conquistou sua independência, ou seja, sua emancipação, no dia 19 de julho de 1894. Foi criado o nosso município de São José do Rio Preto. Mas só em 1912 é que a chegada da linha do trem fez com que Rio Preto prosperasse mais. Triplicou a população, professora, fez 3 vezes. Mas agora eu estou com uma dúvida. Estou com uma dúvida séria, professora. Eu fico tentando imaginar como é que era esse tempo, como é que esse tempão atrás, como é que era? Eu sabia que vocês iam ficar curiosos.
E por isso eu trouxe fotos de paisagens em São José do Rio Preto para que a gente perceba as transformações que a cidade sofreu com o tempo. Vamos ver? Temos aqui um trecho do rio que deu nome a São José do Rio Preto. Agora temos a Igreja Catedral, localizada no centro. A estação ferroviária, o famoso mercado municipal, o terminal rodoviário, a Avenida Alberto Andaló. Uau, mas tá muito diferente, né? De antigamente. Parece que tem até mais gente andando nas ruas, pro. Isso é porque Rio Preto passou pelo processo de urbanização, ou seja, o crescimento da cidade, tanto em população, por causa da migração de pessoas que vieram do campo para a cidade, quanto em extensão, que é quando a zona rural se transforma em zona urbana. A cidade toma conta do campo. Hoje, São José do Rio Preto já tem mais de 450 mil habitantes e é dividida geograficamente em zonas. Vocês conhecem essas regiões da cidade? Eu conheço, eu conheço. Eu conheço a ZN, a Zona Norte. Aí lá tem o Rio Preto, o Cidade Norte lá, Shopping Zona Norte, e tem umas escolas também. Tem o Olga Maluk, tem o Carmen Nelita. Eu conheço. Eu conheço a Zona Sul. Eu conheço o Rio Preto Shopping, que é o primeiro da cidade. Conheço a Escola Barbacuri e conheço outros lugares também que tem lá na Zona Sul. Isso mesmo. E você? Aonde você mora? Pergunte para sua família e pesquise em qual região de Rio Preto você mora. Hoje nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Te espero quarta-feira que vem. Um beijo e até mais. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Lembram de nós? Eu sou o professor Luiz. E eu sou a professora Luciana. No nosso último encontro, nós vimos que o nosso organismo produz alguns resíduos na produção de energia e que esses resíduos são eliminados pelo nosso sistema excretor. Também nós deixamos para vocês aí de casa uma pesquisa. Para onde será que vai os resíduos que nós produzimos em casa, o nosso lixo? Para onde será que ele vai, professor Luiz? Então, professora Luciana, antes de respondermos essa pergunta, vamos pensar um pouco junto com o pessoal de casa. Vocês sabem quando que o ser humano começou a produzir o lixo? Como assim, professor? É porque nós temos um grande consumo de produtos. E isso a gente tem que entender que veio pelo nosso passado e pelo processo histórico dos seres humanos. Para entender isso, vamos pensar o seguinte. Você já percebeu que quando vamos comprar alguma coisa, a gente compra aquilo que viu em uma propaganda na TV ou até mesmo que está na moda? Ah, é verdade. Quantas vezes a gente tem uma coisa que ainda tá boa, mas vimos outra coisa lá na televisão e queremos comprar, não é mesmo? E pensando bem, quando a gente compra alguma coisa nova, sempre vem junto a embalagem, a sacola plástica, alguns plastiquinhos e uns papeizinhos que vão tudo pro lixo. Sim, e isso revela muito sobre o nosso estilo de vida. E ele começou a partir da Revolução Industrial. Ah, a Revolução Industrial. Ela aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Foi o surgimento das indústrias e a diminuição do trabalho artesanal. E isso mudou um pouco a maneira com que se fazia comércio, né? Pois é, e isso teve 3 consequências também na nossa sociedade. A primeira é o desmatamento das áreas verdes. A segunda é o acúmulo de riquezas em pouca parte da população. E a terceira é o aumento do consumo de produtos, o que acaba gerando mais lixo. É verdade, e esse processo de industrialização chegou aqui no Brasil em 1808 e isso contribuiu muito para o aumento do desmatamento. Sim, só que nós temos que lembrar que o desmatamento também começou quando os portugueses vieram para cá a partir de 1500, porque eles desmatavam, extraíam matéria-prima, produziam produtos e acumulavam riquezas lá em Portugal. Tanto, Luiz, que o pau-brasil, que é uma das espécies mais extraídas aqui, hoje corre o risco de extinção. E é claro, né, toda essa extração do nosso meio ambiente é um problemão. Sim, e é muito grave aqui no Brasil porque nós temos 6 biomas. Nós temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e os Pampas. E eles estão ameaçados porque ou eles são desmatados para criar produções de soja e outras plantações ou criação de gado,
ou eles também são utilizados para extrair matéria-prima, como a madeira e minérios, sem esquecer que o crescimento das cidades também auxilia nesse desmatamento, além, é claro, do lixo que muitos lugares jogam de qualquer maneira. Mas professor, será que aqui em São José do Rio Preto a gente tem problema com lixo? Pessoal aí de casa, você produz muito lixo ou pouco? Será que quem tem mais dinheiro produz mais lixo ou quem tem menos dinheiro? Será que são as pessoas ou as indústrias que produzem mais lixo? E para onde vai todo esse lixo? Eu pesquisei e eu descobri que cerca de 1 quilo de lixo é produzido por uma pessoa por dia. Então, a gente tem que pensar, esse lixo, quem tem mais dinheiro acaba produzindo mais lixo também, e as indústrias produzem muito mais lixo que nossas casas. Só que para onde que vai todo esse lixo? Então, o nosso lixo tem 2 destinos, e é exatamente aí que mora o problema. Porque segundo o IBGE, 50% das cidades do Brasil ainda utilizam os lixões, que são terrenos que deixam o lixo ali a céu aberto, causando muitos problemas, doenças e também problemas ambientais, né? Por quê? Porque contamina o solo, contamina os lençóis freáticos, libera gases e tudo isso é muito ruim. Cerca de 22% das cidades do Brasil utilizam aterros controlados. E outra parte das cidades, cerca de 28%, utilizam os aterros sanitários, que são os mais adequados, e a gente vai conhecer as diferenças entre os aterros. Isso acontece porque nós temos 2 diferenças entre eles. No caso do aterro controlado, a terra onde o lixo vai ser enterrado não possui um tratamento. Então aqueles gases que o lixo produz, eles acabam contaminando o solo e contaminam os lençóis freáticos também. Diferente do aterro sanitário, que ele é impermeabilizado, ou seja, não passa esse gás para o solo, não passa para os lençóis freáticos, então eles permanecem saudáveis e esses gases podem ser armazenados para produzir energia. Entendi, e que bacana, porque eu tenho uma boa notícia. Aqui no município de São José do Rio Preto, nós utilizamos os aterros sanitários, que como nós vimos, são os mais adequados. Mas galerinha aí de casa, não é por isso que nós podemos ficar produzindo lixo, né? Pensem comigo, meio ambiente nunca é lugar para jogar lixo, né, professor? Exatamente. Só que eu estava pensando, professora Lu, o que será que esse consumo acaba provocando no meio ambiente? Será que tem como a gente diminuir ou até mudar essa realidade? Muito boas essas perguntas. E eu vou chamar 2 professoras, a professora Andréia e a professora Verônica, para falar sobre isso com vocês. Tchau, pessoal. Até mais. Oi, pessoal. Eu sou a professora Andréia. Espero que vocês estejam bem e que vocês se lembrem da gente. Olá, pessoal. Eu sou a professora Verônica e nós não nos esquecemos de vocês. Isso, e agora a gente vai dar continuidade aos questionamentos que os professores fizeram. Vamos lá? Exatamente. Como o lixo e o consumo causam impacto no nosso meio ambiente? Eu vou começar com uma pergunta para o pessoal de casa. Vamos pensar um pouquinho. Vocês conhecem alguma rua que alaga quando chove muito? Ou então alguma praça no bairro que vocês moram, que vocês não possam brincar porque tem muito lixo? Que as pessoas depositam entulhos e outros resíduos a ponto de alguns animais aparecerem lá, como escorpiões. O que você acha, professora Verônica? Com certeza sim, não é, pessoal? Todo esse alagamento é causado pelo lixo. Imagine você na sua casa, quando vocês acabam a refeição. Se não jogar o resto da comida no lixo e colocar direto na pia, quando vier a água, o que vai acontecer? Essa comida vai toda para o ralo e a pia vai transbordar. Na nossa casa é dessa forma, na rua do mesmo jeito. Se nós jogarmos lixo para fora do carro, se ao comer alguma coisa deixar a embalagem no chão, o que vai acontecer? Quando chover, toda essa água vai ficar alagando as ruas. E é por isso que a gente vai falar hoje dos 5 R's, que são práticas para que as pessoas podem ter para diminuir esses resíduos, né, e consequentemente melhorar o nosso meio ambiente. E o que é muito interessante desses 5 R's é que tanto a gente, cidadãos comuns, quanto empresas podem colocá-los em prática.
Vamos relembrar então quais são os 5 R's? Vamos lá? Então, quais são? Reduzir, reciclar, recusar, repensar e reutilizar. Isso, e a gente vai começar falando do reduzir. Por que o reduzir seria o primeiro R? Porque, como os professores já disseram, a gente acaba consumindo muito mais do que a gente precisa, né? Isso quer dizer que os materiais produzidos são mais do que o necessário. Verdade, professora Andréia. E o próximo R é o repensar. O que seria o repensar? Quando vocês forem comprar algo, é realmente pensar, será que eu preciso realmente comprar isso? Será que eu preciso comprar nessa quantidade? Vamos pensar então? E depois de repensar, vem o terceiro R, que é o recusar. Como assim recusar? Recusar esses materiais que não são necessários ou então que são prejudiciais ao meio ambiente. Como, por exemplo, alguns produtos que têm embalagens que não são recicláveis ou então não são biodegradáveis. E falando justamente sobre isso, o nosso próximo R é o reciclar. O que é reciclar? É colocar novamente no ciclo. Aquilo que poderia ser jogado fora é reciclado, transformado em um novo e volta para o sistema de produção. O que é isso? Um papel que você joga fora é reciclado e volta a ser um novo papel. E nós podemos auxiliar nesse processo. Em alguns locais existem as lixeiras coloridas. O vermelho para a gente jogar o plástico, o azul para o papel, o amarelo para o metal, o verde para o vidro e o orgânico para aquele lixo que não vai ser reciclado, mas que pode, por exemplo, ser utilizado como adubo. E mesmo quando a gente não tem essas lixeiras, que é no caso das nossas casas, a gente também pode fazer essa separação para auxiliar na coleta seletiva. Isso mesmo. E o último R, então, é o reutilizar. O que é reutilizar? É utilizar de uma outra forma algo que você jogaria fora, como, por exemplo, uma garrafa PET, que viraria um brinquedo, um instrumento, um vaso ou, por exemplo, um pneu, que pode virar um puff. E outros exemplos também de reutilizar são coisas que a gente pode confeccionar na nossa casa, como um brinquedo, um instrumento musical, e a gente tem também obras de arte, como esculturas e até quadros. E nós temos muitos artistas que utilizam do lixo para fazer arte, como Sandro Rodrigues e o Vicky Muniz. Olha só, professora, quanta coisa a gente pode fazer, né? Primeiro, para reduzir esses resíduos aí. E segundo, para utilizá-los de outra forma. Isso é muito importante, né? Muito mesmo. Mas o ser humano, ele causa impacto no meio ambiente de diversas formas. Uma delas é o desmatamento. No nosso município, nós temos 2 biomas, o Cerrado e a Mata Atlântica. E esses 2 biomas, como os professores já disseram, estão sendo muito ameaçados por conta do desmatamento. E além desse desmatamento, professora, existe o tráfico de animais selvagens e de plantas. E esse tráfico tem um nome, que é biopirataria. E você sabia, Andréia, que esse desmatamento ocorre desde a colonização? Hoje em dia nós temos apenas 8% de toda a Mata Atlântica que já existiu e 27% de cerrado. E é muito triste a gente pensar que isso tudo acontece por culpa nossa, porque o planeta vai se desenvolvendo, a população vai aumentando e a gente vai cada vez mais aumentando o nosso consumo e tirando as coisas da natureza. Mas hoje a gente veio aqui justamente para isso, para saber que isso pode ser mudado. Como a gente pode fazer isso? Colocando em prática esses 5 R's. Nós, as empresas, os governos que podem criar leis, fiscalizar, e isso é muito bom para o nosso futuro e também da nossa saúde, como a gente conversou no último encontro. E sabe, Andréia, eu estava aqui pensando, nós hoje causamos tanto impacto no meio ambiente, como será que os nossos antepassados faziam com relação a isso? Como eles viviam em relação a esses biomas? Qual era a sua dependência com relação à natureza? Eu acho que são ótimas perguntas para a gente pensar, para o pessoal aí de casa pesquisar e para a gente conversar no nosso próximo encontro. Eu concordo. Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro e trago novamente um brinquedo de reciclagem super divertido. Eu estava pensando aqui, na aula de hoje nós aprendemos sobre o campo e sobre a cidade, sobre reciclagem, sobre os 5 R's, como reaproveitar os materiais que nós jogamos fora. E aí eu lembrei que eu conheço uma técnica que é para fazer uns brinquedos, uns carrinhos aqui, ó, de reciclagem, e eu vou mostrar para vocês. Mas antes de mostrar esse brinquedo, eu quero falar de 2 artistas brasileiros muito talentosos. O primeiro é o Sandro Rodrigues. Ele faz vários quadros, muita arte diferente com esses tipos de materiais, ó. Esse quadro aqui, por exemplo, se a gente ver bem de pertinho, nós vamos ver que tem várias tampinhas, uma tampinha dentro da outra. Ele utilizou aqui, ó, no caso, disquetes de computador velhos, ele pintou e fez um degradê bem bacana, colocou um cinto, tomada, fios, tudo aquilo que a gente ia jogar fora, ele transformou numa bela obra de arte. Aqui, por exemplo, ó, ele fez alguns brinquedos, principalmente com sucata. Então pegou aquela corrente de bicicleta, pegou aquelas rodinhas de carrinho de rolemã, ferro, metal, tudo que ia para o lixo, fez brinquedos muito divertidos. E esse aqui é o Vicky Muniz, ele também faz arte com esses materiais. Aqui, por exemplo, a gente vê um quadro, quando a gente amplia a imagem, a gente vê os detalhes. Então ele utiliza muitos metais, peças de ferro, plástico, tampinhas de garrafa, coisa que nós normalmente jogamos fora. E ele transforma em arte. Esse outro quadro aqui é muito legal, ó. Ele fez aqui um personagem, a gente percebe que foi com grãos de café, e os olhos, ou óculos, no caso, inclusive, são 2 xícaras deliciosas de café. Muito bem, e aproveitando os materiais que nós temos em casa, vamos fazer este brinquedo hoje aqui, ó. O principal material é um rolinho de papel higiênico que eu tenho certeza que você tem na sua casa aí e muitas vezes joga ele fora. A partir de hoje você pode guardá-lo para fazer incríveis brinquedos. Nós vamos utilizar aqui, ó, canetinha, papéis coloridos, que pode ser folha sulfite, você mesmo pode pintar, papéis de presente, jornais, coisas que você tem na sua casa. O importante é soltar a sua imaginação e a sua criatividade. Para começar, eu vou pegar um rolinho e vou encapá-lo aqui, ó, com um papel colorido. Se você não tiver um papel colorido, não tem nenhum problema. Você pode pintar com tinta guache ou usar um outro material que você tem à sua disposição. O importante, claro, é sempre fazer arte. Então eu vou pegar aqui a minha cola e vou encapar o meu rolinho. Passo aqui, seguro, com bastante cuidado e atenção, ó, passo a cola aqui e fecho o meu rolinho. Observe que aqui, ó, eu cortei um pedaço um pouquinho maior do que o rolo. Para quê? Para fazer isso aqui, ó, eu coloco essa voltinha para dentro, fiz de um lado, ó, e agora vou fazer do outro. Muito bem, ó, a base do meu carrinho já está praticamente montada. Depois disso, eu vou pegar um outro papel da mesma cor e vou fazer a tampa que vai ficar aqui, ó, tanto na frente como atrás do meu carrinho. Então aqui no caso eu passo um pouquinho de cola na beirada do meu rolinho, pego um outro pedaço que eu tenho de papel, posso colocar alguma coisa em cima aqui, ou simplesmente segurar durante alguns segundos, depois recortar essa parte e fazer do outro lado, para ele ficar totalmente fechado, totalmente vedado. Muito bem, aqui como temos que esperar um pouco, eu já trouxe de casa pronto, ó, um que eu já fiz, no caso aqui eu recorto e fica certinho dos 2 lados. Falta agora a gente fazer as rodas do nosso carrinho, tá? Então eu tenho aqui, ó, no caso, um papel preto, pode ser um outro pedaço de papel, um pedaço de cartolina, um papel mais durinho, tipo aquela caixa de sucrilhos, por exemplo. A gente vai dobrar em 4 partes. Vou desenhar um círculo para fazer as 4 rodas. Se você tiver dificuldade nessa parte, você pode colocar uma tampinha, uma moeda, alguma coisa redonda para fazer esse molde. Muito bem, como eu dobrei em 4 partes, agora eu tenho 4 rodinhas, tá? E aí eu vou colar na base do meu carrinho.
Eu seguro bem para secar e depois eu viro do outro lado para colar as outras rodas. Enquanto ele seca aqui, eu vou fazer um detalhe para ficar mais legal. Vou fazer um círculo e dentro eu vou colocar o número 1 para colar nele. Ele vai ser um carrinho de corrida. Então eu posso escrever aqui o número 1. Recorto. Vou pegar um outro pedaço de papel que eu tenho fazendo um pequeno círculo, ó. Coloco um pouquinho de cola, o meu número 1 aqui. E aí posso colar aqui no meu carrinho. O importante é soltar a imaginação e criatividade com os materiais que você tem na sua casa. Se você quiser, você pode fazer aqui um motorista, um piloto do carro, por exemplo, e sair brincando. Olha que legal esses modelos que eu fiz aqui, ó. Este aqui é rosinha, lembra muito aquele carro da Penélope Charmosa, do desenho Corrida Maluca, que é todo rosa, com um coraçãozinho. E eu fiz aqui também umas linhas de detalhes, ó. Então ficou bem legal. A roda é uma cartolina preta e depois tem uma cartolina branca. Esse aqui é um outro carro de corrida, ó. Eu fiz aqui o capacete, o motorista em cima do carro. Este aqui é baseado no Relâmpago McQueen, do filme Carros, que eu tenho certeza que você adora, ó. Ficou bem bacana. E esse aqui eu fiz uma forma mais rústica, mais simples. Olha que interessante. Ele é feito com 2 rolos de papel higiênico, tá? O primeiro eu utilizo como a base do carrinho e o segundo eu abri, ele virou uma espécie de cartolina. Aí eu fiz as rodas, ó, observe que eu pintei com canetinha mesmo, você pode pintar com lápis, com tinta guache, com os materiais que você tem na sua casa. Aí eu fiz aqui um desenho do motorista, ó, eu abri aqui essa parte de cima e também fiz o escapamento do carro. Então ficou bem legal, bem divertido e você pode soltar a sua imaginação, personalizar o seu carro da maneira que você quiser e com isso nós podemos reaproveitar ainda mais esses materiais que iriam para o lixo, que viram brinquedos, que viram artes, que viram artesanatos muito legais. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo quadro. Até lá! E aí? Eu adorei a nossa programação de hoje. E vocês? Espero que tenham gostado também. Não se esqueçam, semana que vem estamos aqui com mais conteúdos para você, aluno do 4º e do 5º ano. Beijos e até a próxima semana. Tchau! Música